Graças a Deus, aleluia. Bendito é o nome santo do Senhor. Congratulações na paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje vamos meditar sobre as vitórias de Gideão. Está no livro de Juízes, o capítulo 6. Encontrava-se Gideão malhando trigo no lagar para esconder dos midianitas que em tempos vinham, invadiam as terras de Israel e saqueavam todo o alimento, todos os gados, de maneira que Israel foi oprimido durante 7 anos pelos midianitas. E quando Gideão malhava o trigo no lagar, apareceu um varão debaixo do pé de carvalho de Ofra o Asbezrita, pai de Gideão. A qual aquele varão, olhando para Gideão, disse: "Tudo vai bem, varão valoroso, o Senhor é contigo." E ele respondeu e disse para o anjo do Senhor, sem conhecê-lo: "Se o Senhor é conosco, que é feito dos milagres que o Senhor fez no Egito, dos testemunhos os quais nossos pais nos contaram." E o anjo disse: "Não se preocupe, porque você irá nessa sua força e livrarás a Israel de toda a opressão." Então Gideão, notando realmente algo especial naquele varão, ele pediu que, por gentileza, ele o esperasse ali debaixo do pé de carvalho do seu pai. E ele foi, pegou um cabrito, cortou, preparou, pegou alguns bolos, e ali colocou também aquela carne com muito caldo, e levou perante o anjo do Senhor. E ele pediu um sinal a Deus, e no momento que ele colocou a oferta em uma rocha, uma penha que ali estava, ele colocou o caldo da carne sobre os bolos e sobre a carne que lá estava. O anjo do Senhor estendeu a ponta do seu cajado e tocou a oferta de Gideão. No mesmo instante, um incêndio, um fogo de Deus consumiu o holocausto, e o anjo desapareceu no meio do holocausto. Gideão ficou com muito medo e disse: "Certamente morrerei, porque eis que eu vi a face do anjo do Senhor." E Deus disse: "Gideão, tu não morrerás, mas tu livrarás a Israel e vencerás os midianitas como se fosse um só homem." E Gideão foi para a sua casa, mas ele pegou um bocado de lã e colocou no templo, e disse: "Senhor, amanhã eu quero levantar-me e ver essa lã molhada e toda a terra seca." E assim ele o fez, e de manhã levantou, apertou aquela lã e encheu um cálice de água. Ele disse: "Senhor, não se acenda a tua ira contra mim, mas faça o contrário, que amanhã chova em toda a terra, mas esta lã fique seca." E assim Deus fez, e Gideão se alegrou. E aproximando os momentos da vitória, Deus deu ordem para que Gideão convocasse todos os soldados habilitados para a guerra. Na primeira chamada apresentaram-se 32 mil homens. E o Senhor disse: "Gideão, são muitos os que estão contigo, para que Israel não diga que o seu próprio braço o livrou.
manda que os tímidos, os covardes, os medrosos voltem para casa. E dando a proclamação, foram embora 22.000 e ficaram apenas 10.000. E disse Deus: Gideão, esses 10.000 ainda são muitos. Leva-os para a beirada do ribeiro e observe-os bebendo água. Aquele que enfiar o rosto dentro da água, lambendo com a língua como cão, você coloca à parte. Mas aqueles que pegarem as águas em suas mãos, lamberem-na, olhando para o seu redor, estes são os qualificados para a guerra. Separe-os. E 300 homens beberam água vigiando, e foram tidos por qualificados por Deus. Deus ordenou que pegasse 300 cântaros, 300 trombetas, e que pegassem também 300 cântaros com 300 tochas acesas em suas mãos. E Gideão os dividiu e os preparou para a guerra. E Deus disse: Gideão, se você quer ainda uma confirmação, vá até o arraial dos midianitas, que lá eu te confirmarei. E Gideão foi para lá. Chegando ele, escondido sobre as moitas, ele ouviu 2 homens conversando. Um disse para o outro: olha, eu sonhei que um grande pão de cevada derrubava todo o nosso acampamento. E o outro respondeu: olha, isso são a espada, as mãos de Gideão contra nós. Certamente que Deus nos entregou nas mãos de Gideão. E foi o que aconteceu, amados. Deus confirmou indubitavelmente, porque para a vitória é necessário que tenhamos plena convicção. Então Gideão, ele dividiu os 300 homens em 3 esquadrões, 3 batalhões que se espalharam e cercaram as regiões onde estavam os midianitas nas montanhas. Eles estavam nos vales baixos. Quando Gideão deu a ordem que todos tocassem a trombeta e quebrassem os cântaros e tocassem fogo ao redor, e no mesmo instante gritassem todos os 300, espadas pelo Senhor e por Gideão. Na mesma hora na montanha gerou muito eco, e aquele fogo ao redor gerou chamas poderosas, e no meio do fogo eles tocavam a corneta altissimamente, de maneira que todos os midianitas acordaram amedrontados, e no meio da escuridão voltaram-se as suas espadas uns contra os outros, porque Deus fez com que lutassem contra si mesmo, e todo reino que luta contra si mesmo não subsistirá, perecerá. E assim aconteceu, que quando Gideão chegou naquele acampamento com os israelitas, todos eram corpos mortos, e aqueles outros que fugiram, ainda em outras batalhas sequentes, foram derrotados. Ainda Gideão deu lição para a torre de Penuel e para a cidade de Sucote, que não quiseram ajudá-los, mas mesmo assim o Senhor Deus honrou diante de todos, e houve a grande vitória, porque Gideão viu que o Senhor Jeová dos exércitos pelejava por ele. Em nome de Jesus Cristo, amados, o Senhor Jeová também peleja conosco. Não importa a quantidade, mas a qualidade. O Senhor é conosco e nenhum mal nos sucederá. Cairão 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos vencidos. Por isso, vitória tua, vitória nossa, e espada do Senhor, vitória em nome de Jesus.
Jesus. Graças a Deus.